Então, primeiro, Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo 25. 25. Que diz assim: Então levantou-se certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? E ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto, viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se, vendo, encheu-se de compaixão e chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: Cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz o mesmo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco, para a tua glória e também para a nossa salvação, que é nos tornarmos como Jesus. Amém. Essa semana eu comecei fazendo uma oração. Essa semana eu comecei orando e perguntando assim a Jesus: Senhor, o Senhor teria assim uma palavra que o Senhor gostaria muito, muito mesmo, assim, de entregar ao seu povo? E se sim, qual palavra seria essa? Porque o meu trabalho é só esse. É só receber e entregar o que eu recebi. É trabalho de mensageiro mesmo. O mensageiro não é maior que o seu Senhor. Então eu não tenho que inventar nada. Só tenho que ouvir e entregar. E o que eu entendi foi justamente o que eu de fato já suspeitava, que ele haveria de querer de falar do seu assunto preferido. O assunto preferido de Jesus não é outro senão o amor. O assunto, tema da Bíblia, que aponta, não é outro senão amor. Os mandamentos, inclusive, se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O problema, irmãos, é que esse conceito de amor para a gente que vive desse lado do mundo, no Ocidente, está assim mais parecido como uma roupa desbotada, de tanto que a gente usa para qualquer coisa. A gente fala que a gente ama coisas. A gente fala que a gente ama cachorro. A gente fala que a gente ama comida. A gente fala que a gente ama ir ao McDonald's. Não.
Tem casalzinho que começa a namorar hoje e já está dizendo eu te amo. Nem sabe o que está dizendo. Porque, afinal, que amor? Creio que aqui na nossa igreja, a gente já aprendeu pelo menos 2 coisas a respeito do que a Bíblia revela sobre amor. A gente já falou bastante. Então, uma delas é que, ao contrário do que a gente pensa, antes do amor ser um sentimento, o amor, de acordo com a Bíblia, é um mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Mandamento. Então não é que você sente que ama alguém e então ama, mas você obedece o mandamento de amar e então sente ou não que ama. Porque em segundo, esse mandamento de amar alguém consiste também em 2 decisões. A decisão de você não fazer o mal que você não quer para você, para essa pessoa, e de fazer o bem que você gostaria que fosse feito a você, para essa pessoa. Então, se tem alguém nesse planeta que você olha e você diz, eu desejo para essa pessoa o que eu quero para mim, e eu me recuso a fazer contra essa pessoa o que eu não gostaria que ela fizesse para mim. Se tem alguém que você olha e sinceramente diz essas 2 coisas, essa pessoa você ama. Que é amar, segundo a Bíblia, é a decisão. Decisão. Eu não vou fazer contra essa pessoa o que eu não gostaria que ela fizesse contra mim. E vou fazer por essa pessoa o bem que eu gostaria que ela fizesse, ou que alguém fizesse por mim. Por exemplo, teve uma vez que eu aconselhava um homem que estava traindo sua esposa. E ele me disse assim, olha pastor, o que eu estou fazendo, eu não admitiria que ela fizesse comigo. Então, quando você faz alguma coisa para alguém que você não gostaria que esse alguém fizesse com você, é um sinal de que você não ama. Porque amar é mandamento. A decisão de não fazer o mal e fazer o bem. Mas tem um outro aspecto do amor, segundo a Bíblia, que talvez a gente ainda não tenha explorado muito, é que o amor bíblico é tríplice. Ele caminha em 3 direções. É mandamento para que se ame pelo menos 3 pessoas. Deus te chama para você amar pelo menos 3 pessoas nessa vida. Amar a Deus, amar ao outro e amar a você mesmo. Mandamento de Deus para você. Amar a Ele, amar ao próximo e amar você. Pergunta que fica é, como é que a gente dá conta desse mandamento tríplice? De amar a Deus, amar ao outro e amar a gente mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que amar a Deus é muito simples. Amar a Deus consiste em simplesmente uma coisa: obedecer os seus mandamentos.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Foi o que disse Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse não precisa nem falar para mim que me ama. Esse não precisa nem cantar para mim que me ama. Esse eu sei que me ama. Então a gente pode demonstrar o nosso amor a Deus por meio das nossas declarações. Te amo, Senhor. Podemos. Podemos demonstrar o nosso amor a Deus pelos hinos que cantamos e entoamos a Ele. Podemos. Podemos demonstrar o nosso amor por meio até de um sacrifício, não por salvação, porque esse Jesus já fez, mas por serviço, podemos. Porém, a prova cabal de amor a Deus é uma só: a nossa obediência. Você se lembra de Abraão? Aquele homem a quem Deus prometeu um filho e depois de 25 anos foi cumprida a promessa. Deus então um dia chega para ele e diz: olha, está vendo aquele monte? Vá lá e me ofereça o seu filho Isaque, seu único filho, em sacrifício. Aí o Abraão vai, e quando ele já está pronto para fazer o sacrifício, um anjo brada do céu e diz: Abraão, Abraão, não faça nada contra o menino, não lhe ponha a mão, porque agora eu sei que temes a Deus. O que estava sendo provado? Deus queria o sacrifício? Claro que não. Tanto que não aceitou. O que estava sendo provada era só uma coisa: a obediência. Então você pode ficar tranquilo que Deus não vai pedir isso para você, tá? Aliás, eu estava falando isso lá em Frick hoje. Se um dia você ouvir uma voz te pedindo isso, repreende que não é Deus. Repreende. Mas saiba de uma coisa: aquilo que Deus pedir para você, aquilo que você lê na sua palavra, você pode ter certeza que só tem uma razão de Deus pedir isso para você: o bem para a tua vida. Porque uma vez Jesus disse: os mandamentos dele, do meu Pai, são vida, vida eterna. Os mandamentos de Deus são assim como placas que mostram o caminho da vida, que te tira do caminho da morte e te coloca no caminho da vida. Se você andar por ele, andará na vida, experimentará a vida, terá a vida. Então, primeiro, amar a Deus é ouvir e seguir o que Ele fala para você. Segundo, a gente ama a Deus quando a gente ama o outro. Porque, cadê Deus para eu lhe dar um abraço? Onde que está Deus para eu lhe servir uma refeição? A gente ama a Deus e serve ao Deus que a gente não vê, amando e servindo ao outro que a gente vê. É por isso que lá 1 João vai dizer assim: ninguém que não ama o seu irmão pode dizer que ama a Deus, porque como vai dizer que ama a Deus a quem não vê, se não consegue amar ao outro a quem vê? Paulo lá em Gálatas capítulo de número 4 vai dizer inclusive o seguinte: olha, toda a lei na verdade se resume a um só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, quando ele termina assim de lavar os pés,
ele não se assenta e fala assim: olha, agora que eu já terminei de lavar os pés de vocês, inclusive o do Judas, inclusive o do Pedro, que eu sei que vai acontecer daqui a pouco. Verdade. Agora, por favor, né? Alguém aqui, ó. Quem vai lavar os meus? Eu não sei você, mas se eu estivesse ali, eu seria o primeiro a levantar as mãos. Porque que honra seria lavar os pés de Jesus. Mas Jesus não diz assim: olha, agora que eu lavei os pés de todos vocês, e não só lavei, hein? Enxuguei. Não foi só por amor, foi com amor. Agora, por favor, lavem aqui os meus, enxuguem os meus, por amor e com amor. Que ele disse: assim como eu lavei os pés de vocês, sendo mestre, sendo Senhor, feliz vocês serão, se fizerem o mesmo. Então a pergunta que eu te faço é: quais são os pés? Os pés de quem Jesus está te pedindo para lavar hoje? É o do Judas? É o de Pedro? É o de quem? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: quando você estiver lavando esses pés, e você olhar para aquele rosto, é bem provável que você enxergue Jesus. Porque ele disse assim uma vez: quando você fizer alguma coisa a um desses pequeninos que creem em mim, ainda que seja o menor, a mim o fizeste. Qualquer que der, ainda que seja o copo de água fria, a um dos meus discípulos, de modo algum, vai perder o seu galardão. Então a gente ama a Deus guardando os seus mandamentos. Só que os seus mandamentos se resumem em um só: amar ao próximo como a si mesmo. E para a gente amar o próximo como a si mesmo, terceiro, a gente precisa amar bem, ou pelo menos amar também, a gente mesmo. Primeira vez que eu ouvi isso foi de um pastor chamado Gentil. A gente estava numa reunião de uma ONG que também trabalhava com crianças, com adolescentes, carentes. E ele foi fazer uma devocional e chamou a atenção da gente para isso. Que para a gente amar alguém bem, a gente tem que amar a gente também. Porque o mandamento diz: amará o outro como você ama você mesmo. E como eu vou amar bem o outro se eu não amo bem a mim mesmo? E aí que a Bíblia mostra o seu equilíbrio, né? Amar a Deus, amar ao próximo, mas para amar ao próximo, amar a mim mesmo. O problema é que vem o pecado. E aí alguém ouve isso e diz assim: tá vendo? Tá vendo como eu tenho que amar a mim? Tá vendo como eu tenho que cuidar de mim? E aí o sujeito se envereda assim num caminho de amor próprio, tão grande, que ele já não tem mais tempo para pensar em nenhuma outra pessoa, senão nele mesmo. E entra naquele engodo do se e quando. Se um dia eu tiver, quando eu tiver, seja tempo, seja bens, seja condições, aí eu vou ajudar.
Aí eu vou estender a mão. Aí eu vou ter como partilhar. Inclusive eu lembro de um colega que ele justificava para mim os seus sonhos de grandeza, dizendo assim: não, sabe por que eu quero chegar lá? Porque se eu chegar nessa posição, se eu conseguir essa tal coisa, aí eu vou conseguir ajudar mais gente. O problema é que a gente nunca acha que chegou. A gente nunca acha que já tem o suficiente. A gente sempre acha que está faltando. E se está faltando para mim, como é que eu vou ajudar outro? Então, duas palavras. Uma para quem se ama demais e outra para quem se ama de menos. Te pergunto, você se ama de mais ou de menos? Você é daquele que cantava assim: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Então, se você é desse, então eu queria te lembrar que a sua vida nunca vai ser completa enquanto você não entender o princípio da vida, que é dar e receber. Receber e dar. Dar e receber. Receber e dar. Se você vive só para receber, e você acha que você nunca pode dar, porque você acha que você sempre recebeu pouco, e portanto não pode, você não terá vida, porque será igual o mar morto. Você sabe por que o mar morto é morto? Porque o mar morto, ele só recebe. Ele não deságua em lugar nenhum. O mar morto é morto porque só recebe, não deságua. E portanto nele não há vida, não há um peixe. Diferente, por exemplo, de uma árvore. A árvore, tudo que ela recebe, ela devolve. Ela ocupa um lugar no solo e recebe desse solo lugar, recebe desse solo minerais, recebe desse solo água, pelas suas raízes, mas tudo que ela recebe, não fica só para ela, devolve. Devolve como sombra, devolve como ar puro, e devolve como fruto, não para ela mesma, para outros. E por isso que é símbolo de vida e tem muita vida. Ou alguém aqui vive mais do que uma árvore? Inclusive a Bíblia diz que os filhos de Deus serão como árvores. Os seus anos serão como os da árvore. Muitos. Cheios de vida. Porque entenderam de Deus que o princípio da vida está aí. Dar e receber. Receber e dar. Dar e receber. Receber e dar. Aí que está a vida. Agora, você que ama-se de menos. Você é assim que quando vai na festa, está todo mundo sentado, comendo, conversando, e você está lá de avental. Servindo todo mundo. Isso é louvável. Deus se agrada de coisas assim. Mas saiba que para você servir e cuidar melhor de outros, você também precisa cuidar de você. Para cuidar melhor do outro. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi num avião, falando assim, sabe a aeromoça, ou aquela pessoa que fica na frente, e tem uma hora que diz assim, olha, se acontecer alguma coisa no voo, vai cair uma máscara de oxigênio. Antes de você querer ajudar alguém, põe primeiro em você. A primeira vez que eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, mas que coisa egoísta. Caí aí, não, primeiro eu, mas depois eu entendi. Claro, tem todo o sentido. Porque como que você vai ajudar o outro a respirar se você está sem oxigênio?
Vai morrer os dois. Então, claro, primeiro você põe em você, mas depois que você pôs em você, não vai lá se acomodar na cadeira e falar, que bom, agora eu tenho ar, vou aproveitar a viagem. Olha quem não tem, né? Quem não conseguiu colocar a máscara. Por isso que o Paulo vai dizer assim, Timóteo, cuida-te de ti mesmo e da doutrina. Assim salvará a ti mesmo e aos que te ouvem. Então a gente ama a Deus guardando os seus mandamentos. Seus mandamentos se resumem em só um, amar ao outro. Mas é necessário amar ao outro como a si mesmo. Então preciso amar-me a mim também. E aí a gente podia fechar aqui a nossa conversa. Puxa, saí da igreja hoje, pelo menos com um entendimento. Como é que eu amo a Deus? Seguindo a sua palavra. Não é blá blá blá. É seguir. E como eu sigo? Servindo quem eu vejo, as pessoas. Porque Jesus disse assim, aquilo que você fizer para alguém está fazendo para mim, então faça. Olha quanta gente aí ao seu redor. Olha quantas necessidades. Olha quanta gente precisando da sua mão estendida, do seu abraço, da sua palavra, da sua atenção. Às vezes é a pessoa que dorme com você. Está pensando lá na criança da África, às vezes é a tua criança. É a criança da nossa igreja, é o irmão que você sabe o que está acontecendo. É assim que você ama a Deus. Agora, aprendi uma outra coisa. Eu vou me dedicar ao serviço, mas eu tenho motivação também para cuidar de mim. E não é uma motivação autocentrada, não é uma motivação autoegoísta. É para que eu seja uma bênção ainda maior. Para que eu sirva mais tempo. Para que eu cuide melhor. É por isso que eu vou estudar. Porque Deus está me confiando esse ministério, essas pessoas. É igual um pastor que eu admirava muito a sua pregação. Ele disse assim, olha, sabe por que eu resolvi começar a estudar sobre... Quando começaram a me chamar muito para pregar, eu falei assim, bom, deixa eu aprender. Então, deixa eu aprender, porque aí eu vou servir melhor. Vê como tudo se encaixa. Como é perfeito. A palavra de Deus é maravilhosa. É equilibrada. Tem sentido. Vou amar a Deus. Servindo essa pessoa que eu estou vendo. Mas para eu servir melhor essa pessoa, deixa eu estudar como é que serve bem. E aí eu tenho motivação, eu tenho um sentido para a vida, que não é egoísta. Vou crescer sim, mas o crescimento não é para mim, é para ser uma bênção maior, para dar mais fruto, para ser uma árvore, um carvalho de justiça. Amém, irmãos? Podíamos ir para casa com essa orientação. Mas aí vem Jesus e parece complicar a nossa vida. Porque ele vai chegar lá em João, capítulo 13, versículo 34, que é o segundo texto que eu falei que eu ia ler. E ele vai dizer assim, eu vos dou um novo mandamento. Que mandamento que é esse? Eu vos dou um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí a gente chega para Jesus e fala, puxa, Jesus. Poxa, mas a gente já tem que amar a Deus, o próximo, como assim mesmo. E agora tem que amar como o Senhor amou. E aí Jesus viraria para a gente e diria assim, é que você não entendeu. Só é possível amar de fato a Deus e ao próximo como a si mesmo, se você amar como eu amei.
E só é possível você amar como eu amei, se eu morar em você e amar por meio de você. Porque quem foi que amou a Deus de tal forma que obedeceu todos os seus mandamentos? Jesus. Quem foi que amou a nós de forma tão completa que entregou a sua vida? E quem foi que se amou de forma tão equilibrada, não por si mesmo, mas para amar melhor a gente? Tem 2 textos na Bíblia que mostram Jesus se cuidando. Um é quando ele está lá na sua terra natal, Nazaré, e o povo quer empurrá-lo do precipício, e Jesus não deixa não. Jesus não deixa não. O texto diz que Jesus passa por meio deles e vai embora, segue caminho. Por quê? Porque ele um dia ia entregar a vida, mas não era aquela hora. Não era daquele jeito. Então deixa eu me cuidar porque eu tenho uma missão para cumprir. Um outro texto que mostra Jesus se cuidando, mas não por causa dele mesmo. A oração sacerdotal, capítulo 17 de João. Ele vai dizer assim, olha, por causa deles, eu me santifico a mim mesmo. Para que eles também sejam santificados. Então eu vou me santificar, eu vou me separar, eu vou me consagrar a Deus por causa deles, porque eu vou ser um bem maior para eles, porque assim eles vão ser santificados também na minha presença. Então, a não ser que esse Jesus, a não ser que o amor encarnado, que é Jesus, venha habitar em nós, é impossível amar a Deus, amar ao próximo, e às vezes é impossível amar até a gente mesmo. Mas eu tenho uma boa notícia. Esse milagre que precisa acontecer, do amor encarnado vir morar em nós, para então amar por meio de nós, Paulo diz que já aconteceu, porque Paulo vai dizer lá em Romanos, que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração, por meio do Espírito que nos deu, que é o Espírito de Jesus. Você recebeu o Espírito de Jesus, então agora Jesus mora em você para amar por meio de você. E é assim, irmãos, que a gente pode entender alguns textos mais difíceis, como esse aqui que a gente leu no início, do bom samaritano, que um doutor da lei pergunta assim, o que eu farei para herdar a vida eterna? Se fosse qualquer crente, responderia, aceite Jesus. Creia em Jesus. Mas Jesus vira para ele e diz, o que diz a lei? O que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso, faça isso e você viverá. Você não está perguntando sobre vida eterna? Os mandamentos de Deus são vida. Faça isso e viverá. Tá, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a história, a parábola. Que um sujeito foi assaltado, ficou como morto no caminho. Aí vem um levita, passa de lado. Vem um sacerdote, passa de lado. Aí vem um samaritano, um odiado dos judeus na época. E esse sente compaixão, o texto vai dizer que ele sente compaixão. Ele coloca o moribundo na sua montaria, o carrega. E ele paga. Ele tira do bolso. Ele paga. Ele ainda diz mais ao hospedeiro, olha, cuida dele. Que quando eu voltar, eu pago o resto. Pagamento completo. Até o sujeito ficar bom. Aí eu pergunto para você. Quem é que sentia compaixão
quando via alguém necessitado. O coração dele se encheu de compaixão quando viu a multidão. Porque era como ovelha sem pastor. Quem era? Quem foi que carregou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades? E quem foi que pagou o preço completo da nossa salvação? Esse bom samaritano é Jesus. Ou alguém em quem Jesus habita e por meio de quem ama. Alguém que é chamado a, por causa disso, fazer tudo com amor, por amor e no amor. Por isso, duas exortações para os samaritanos e as samaritanas aqui, em quem o amor encarnado vive, mora, e por quem quer amar, por meio de quem quer amar. Vamos orar, irmãos, para a gente ter mais desse amor de Deus derramado no nosso coração. A gente precisa se amar mais. A gente precisa se amar mais. Vou repetir. A gente precisa se amar mais, irmãos. A gente precisa se amar mais. Pastor, mas a gente não se ama? A gente se ama. Mas a gente precisa se amar mais. A gente precisa e pode crescer mais no amor. A Bíblia diz: não fique devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Não fique devendo amor para o seu esposo. Não fique devendo amor para sua esposa. Não fique devendo amor para os seus pais. Não fique devendo amor para os seus filhos. Não fique devendo amor para os seus irmãos. O que Jesus está te pedindo para você fazer por amor, com amor e no amor por alguém. E segundo, vamos tomar essa decisão. Quando você for fazer uma coisa, seja qual for, lá no seu trabalho, faz de qualquer jeito não. Não faz xingando não. Não faz esbravejando não. Não faz reclamando não. Não faz murmurando não. Você está fazendo para Jesus. Você está servindo a Jesus. A Bíblia diz que é a Jesus a quem você serve. Então, quando você for lá fazer, lembra-se disso, que Paulo diz: façam tudo com amor, por amor e no amor. Hoje a gente está terminando a nossa campanha. E essa campanha sempre me estressa muito. Eu sei que estressa mais gente. Mas eu sempre termino essa campanha com muita gratidão. Gratidão a Deus e aos irmãos. Mas gratidão a Deus, irmãos, porque eu sei de uma coisa. Eu aprendi uma coisa. Que o maior sinal da presença de Jesus numa igreja não é o seu tamanho. O maior sinal da presença de Jesus numa igreja não é a sua estrutura. O maior sinal da presença de Jesus numa igreja não é o seu caixa. A maior sinal da presença de Jesus numa igreja não são as suas atividades. O maior sinal da presença de Jesus numa igreja
não é a sua teologia. Não é. O maior sinal da presença de Jesus numa igreja é o seu amor. É o seu amor. O amor que habitou naquele coração de Jesus e transbordava. O amor que habitou naquele coração de Jesus e era amor de Deus, porque é amor doador, que não nega nada por amor. E eu louvo a Deus, porque Deus tem derramado sobre a nossa igreja, por graça, do seu amor. Amor doador, porque amor de Deus é amor doador. Como diz lá o famoso querido nosso, João 3,16. Querido nosso. A gente repete toda hora. Deus amou o mundo e abre parênteses, quando ainda éramos os seus inimigos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, pouca coisa, o resto, a sobra, o que não ia fazer falta, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus poupou Abraão, mas não poupou a ele mesmo, por amor. Que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha aquilo que só ele tem. E ele desejou que a gente tivesse também, que é vida, vida com abundância e vida eterna. Que assim seja, irmãos, e que Deus continue derramando desse amor santo, poderoso e doador no nosso coração. Amém.